Dia de Paulistão final. É isso aí, amigo. Palmeiras e Novo Horizontino hoje, Arena Crefisa Barueri. O bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar. Queremos ver o que vai acontecer aí logo mais na Arena Barueri. Verdão tem que imprimir o ritmo aí, como dizem os especialistas, e ir pra cima, ir pra dentro do Novo Horizontino, fazer aí o máximo, jogar a final de Copa do Mundo de Clubes. Tivemos ontem a coletiva pré-final, a coletiva pré-jogo da final do Campeonato Paulista. Vamos ver aí o que os treinadores falaram. Inclusive falaram sobre a demissão do Felipe Luiz. Abel Ferreira falou aí sobre esse confronto contra o Novo Horizontino. Vamos ver aí o que o Anderson Moreira e o Abel Ferreira falaram sobre essa grande decisão, Palmeiras e Novo Horizontino. Primeiro jogo hoje, na Barueri Arena. E depois, no domingo, teremos o jogo lá em Novo Horizonte para ver quem vai levantar o caneco. Abel Ferreira e Anderson Moreira na coletiva pré-final. O facto de ser a sexta vez, se eu te mostrasse as minhas costas, ias ver quantas cicatrizes eu tenho aqui das críticas que já me fizeram, mas faz parte. Portanto, procuramos estar equilibrados. Já te disse, não são as derrotas nem as vitórias que me definem, é aquilo em que eu acredito, é no nosso esforço, é no nosso trabalho, é na nossa persistência, é perceber que o mais difícil não é chegar, o mais difícil é ser consistente naquilo que se faz, e para que isso aconteça é preciso muita exigência, muito trabalho, muita cobrança uns dos outros, de forma respeitosa, porque é assim que eu gosto de fazer dentro do Palmeiras, com os jogadores comigo, com a direção comigo, com os departamentos. É assim que funciona, com respeito, mas a cobrarmos os máximos uns dos outros, porque só assim é que tu consegues estar tanto tempo de forma consistente. E depois, mais uma vez, o trabalho que nós temos vindo a fazer ao longo destes anos, de não só de ganhar, mas de reformular o elenco, de reformular processos internos. Nós temos uma questão contratual que a gente está discutindo. 1 milhão, 2 milhões para uma equipe como o Novo Horizontino é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, a gente, é claro que lamenta profundamente se a gente não conseguir contar com ele. A gente gostaria, né? Claro que para o espetáculo, para o jogo, para a final, seria. A gente sempre quer contar com os grandes jogadores nesses momentos, né? Mas tem um contrato. Uma das coisas que a gente tem ali, né, no Novo Horizontino, pelos investidores, pela direção toda, é ser honesto e cumprir aquilo que é determinado. Então, está em estudo, em avaliação, e a gente espera, mas se ele não jogar como não jogou no primeiro jogo, aquilo que eu comento, assim, a gente não pode ficar lamentando ausências. A gente tem que enaltecer quem vai ter a oportunidade de representar bem a equipe, e é assim que eu trabalho, assim. Não, eu acho que nós não estamos a jogar porque as coisas não foram feitas atempadamente. Não adianta muito estarmos a falar sobre processos que deviam ter sido feitos com antecedência, mas isso não interessa. Como eu te digo, eu defendo muito a qualidade, seja sintético ou natural, e a verdade é que em Barueri sintético é novo, é espetacular, a bola não salta, a bola rola, é rápido. Portanto, eu acho que estão reunidas todas as condições para um bom espetáculo, e o facto de ser a sexta vez, se eu te mostrasse as minhas costas, ias ver quantas cicatrizes eu tenho aqui das críticas que já me fizeram, mas faz parte. Portanto, procuramos estar equilibrados. Já te disse, não são as derrotas nem as vitórias que me definem, é aquilo em que eu acredito, é no nosso esforço, é no nosso trabalho, é na nossa persistência, é perceber que o mais difícil não é chegar, o mais difícil é ser consistente naquilo que se faz, e para que isso aconteça é preciso muita exigência, muito trabalho, muita cobrança uns dos outros, de forma respeitosa, porque é assim que eu gosto de fazer dentro do Palmeiras, com os jogadores comigo, com a direção comigo, com os departamentos. É assim que funciona, com respeito, mas a cobrarmos os máximos uns dos outros, porque só assim é que tu consegues estar tanto tempo de forma consistente. E depois, mais uma vez, o trabalho que nós temos vindo a fazer ao longo destes anos, de não só de ganhar, mas de reformular o elenco, de reformular processos internos. Olha, às vezes nós na vida precisamos mesmo de algumas chapadas
de algumas derrotas, que é para abrir os olhos. E essa foi uma delas. Representar o Palmeiras requer muita responsabilidade, nós sabemos disso. E nós sabemos que, independentemente de quem jogar, seja contra quem for, onde for, a cobrança é sempre a mesma. Agora, nós também dentro do clube sabemos muito bem aquilo que fazemos, conhecemos muito bem os processos, e já que estão a falar de treinadores, eu sei que vocês só avaliam o treinador pelo resultado, mas um treinador não é avaliado só pelo resultado. Só quem é ignorante é que olha para um treinador só pelo resultado. Um treinador é muito mais do que o resultado. O treinador é processos internos, o treinador é valorização de atletas, o treinador é valorização do futebol, o treinador é valorização do clube. Agora, eu entendo que o que nos mantém, e eu já disse isso muitas vezes, eu não estou no Palmeiras só porque sou bonito ou feio. Eu estou no Palmeiras porque ganhamos juntos. É isso que fique claro. Eu não estou no Palmeiras por favor. Estou no Palmeiras por trabalho coletivo de todos. E, portanto, era isso que também queria dizer, porque às vezes as pessoas perguntam qual é o critério. Se o critério for resultados, eu tinha sido despedido logo a seguir à primeira Libertadores, já com o Gagliotti. Vocês mesmo faziam questão de me despedir. Só que um treinador não é só valorizar aqui no Palmeiras, nos outros lados não sei. Dentro do Palmeiras o treinador não é só avaliado pelos resultados. Claro que é isso que me mantém. E é por isso que eu estou aqui, mas não é só por isso. É exatamente por tudo aquilo que eu te falei. Por processos internos, por valorização de jogadores, por valorização do clube, por valorização do futebol, por inovação. É por isso tudo, não é só pelos resultados. E a vida, como no futebol, muitas vezes nós precisamos mesmo de algumas derrotas, se quiseres, e a vida é mesmo feita disso, de tropeços, de desafios, que nos obrigam a poder ter um retorno ainda mais forte, melhor, corrigir. E o futebol tem uma coisa muito boa: o futebol dá sempre oportunidades, o futebol dá sempre a oportunidade de nos podermos desafiar, de nos podermos reinventar e de podermos competir. Umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder, mas nisso o futebol é justo. Ele dá sempre oportunidades a quem acredita, a quem trabalha, a quem é sério, a quem sabe aquilo que faz, em quem acredita naquilo que faz. Olha, isso é tudo teoria, entendo perfeitamente. Temos que assumir a responsabilidade da grandeza de um clube como Palmeiras, mas eu tenho a certeza absoluta, porque também já estive do outro lado, que a vontade que eu tenho é a mesma vontade que eles têm. E acho que, como tu disseste bem, não foi por acaso que ganharam ao Palmeiras, não foi por acaso que ganharam ao Santos, não foi por acaso que ganharam ao Corinthians, não foi por acaso que ficaram em primeiro nesta competição. E como eu já disse aqui milhentas vezes, e vou voltar a repetir mais uma vez, os jogos fáceis acabaram há muito tempo, não só no futebol brasileiro como no futebol mundial. Portanto, isto, porque eu já falei, para mim é o suficiente para nós entendermos que, quer de um lado, quer do outro, as ambições são exatamente as mesmas. Portanto, o que te posso dizer é que estamos preparados. Queremos muito, porque nós nos alimentamos disto, de finais, de títulos, mas sabemos, como tu disseste, e eu só acrescentei algumas coisas daquilo que tu disseste, que do outro lado está uma equipa altamente qualificada, com um excelente treinador, tem feito um trabalho, o Anderson, extraordinário, uma equipa que se organiza muito bem, uma equipa que sai muito bem para a transição, é uma equipa que também gosta de ter bola se não for pressionada, portanto temos de estar preparados. Os dados estatísticos mostram isso, uma equipa que tem quase 50% dos seus golos feitos através de contra-ataques, e portanto não há uma forma de jogar, há várias formas de jogar, não é por o Palmeiras ser maior ou menor que as equipas que têm mais ou menos favoritismo não têm armas para poder usar. Portanto, temos de estar preparados para tudo aquilo que o jogo ditar. Como te disse, dei-lhe os parabéns por isso mesmo. As coisas não acontecem por acaso, e acredito que, mais do que tudo, que sejam não só o trabalho de um treinador, não só o trabalho dos seus jogadores, mas tenho a certeza absoluta de uma organização. E
E muitas vezes nós olhamos para o Brasil, o que é que falta no Brasil? O Brasil falta exatamente mais clubes como o Novo Horizontino, com uma direção que sabe aquilo que quer, que tem visão, que tem processos, que tem um treinador que tem uma forma muito vincada de jogar e tem uma equipa com uma boa mistura entre juventude e experiência. E como te disse, as coisas não acontecem por acaso. É isso mesmo, o Brasil não é para amadores. Há coisas que são culturais e nós, ainda bem que nós não somos todos iguais, não temos que pensar todos os mesmos. Eu falo muito nos dirigentes, vocês já me ouviram falar tanta coisa ao longo dos 5 anos, eu não posso resumir tudo aquilo que eu já falei sobre aquilo que está bem feito, sobre aquilo que se pode melhorar, sobre aquilo que se pode inovar. Mas há uma coisa que é cultural, não vamos mudar. Eu não posso ver quer dizer, eu porque ganhei 2 Libertadores sou o melhor do mundo e porque fiquei 2 vezes em segundo ou não ganhei nenhum título sou o pior do mundo. Será que é assim que as coisas funcionam? À luz de um comentador, à luz de um jornalista, à luz de um torcedor, eu até posso aceitar. Agora, à luz de um dirigente que tem a capacidade de decidir se o treinador é ou não é, porque ganhou e perdeu, porque nós sabemos que o futebol é possível uma equipa não refazer um remate ao golo e mesmo assim ganhar o jogo com um autogolo do adversário. Nós queremos transformar o futebol numa ciência, que é porque eu gasto mais, porque eu invisto mais, eu vou ganhar. A magia do futebol e a paixão do futebol é exatamente essa, é a incerteza. É percebermos que vai o Palmeiras à final e vai o Novo Horizontino à final e ninguém sabe o que é que vai acontecer. Eu sei o que é que eu quero e tenho a certeza que também sei o que é que o Anderson quer. Agora, o que é que vai acontecer, eu não sei. Mas todos vocês já sabem, ou alguns já sabem o que é que vai acontecer. Mas não é assim que funciona. O futebol é nós termos a capacidade de vivermos de forma constante numa incerteza constante. Agora, o resto tem a ver com a cultura e há coisas que eu não vou mudar, não quero mudar. A única coisa que eu vos digo é exatamente isso. Eu não sou melhor ou pior quando ganho ou quando perco. Eu sou exatamente o mesmo. Fico mais triste quando perco, fico mais contente quando ganho. Sei que o futebol no Brasil é algo que vos está no sangue, é uma religião. Que eu às vezes pergunto se tem Deus ou não. Porque se tiver Deus, Deus diz que nós devemos cuidar uns dos outros. Deus diz que nós devemos respeitar uns aos outros. E não é isso que eu vejo muitas vezes nas invasões que se fazem aos CTs, na violência que eu vejo. Portanto, eu, às vezes acho que Deus realmente no futebol existe, é Deus. E portanto, como te estou a dizer, não temos todos que pensar o mesmo. O que eu acho é que tem cada um fazer o seu melhor com os recursos que tem. É isso que eu faço, é isso que fazem os árbitros seguramente, é isso que vai fazer a equipa do Novo Horizontino. E como te disse, o mais importante é que cada um de nós consiga valorizar este produto que é o futebol. A cultura é como ela é, há situações que se passam que se explicam, outras que não, porque o futebol também não dá para explicar tudo. Por isso eu te digo, quem quer tornar o futebol uma ciência exata, que esqueça, porque quando o futebol for uma ciência exata, a paixão que tem e a incerteza que existe, se isso não houver, nós não íamos gostar tanto do futebol se ele fosse 2 mais 2 é 4. Ainda bem que ele não é matemática. Olha, é claro que deve estar sendo muito difícil ali pro Felipe. Eu acho que é a primeira demissão dele, né? É a primeira como treinador. Com certeza não vai ser a última. Eu posso falar assim de carteirinha. Eu acabei de falar, dar um relato aqui. Eu estava invicto no Santos, liderando o Campeonato Paulista e de repente me mandaram embora, assim. Então, assim, a gente vai percebendo que o futebol brasileiro, como o Abel falou, assim, ele não é para amadores mesmo. Se tem uma coisa que é muito importante, nós treinadores aqui do Brasil, que às vezes quem vem de fora tem dificuldade de entender como essas coisas acontecem aqui. E elas acontecem desde quando eu era criança. Eu via muito, entendeu? O problema é porque assim, o futebol ele tem uma gama de variáveis que por mais que a gente possa treinar, vamos supor que eu tivesse a semana toda para treinar e preparar especificamente para esse jogo contra o Palmeiras. Mesmo que eu pensasse em todas as possibilidades,
né, prever-se tudo o que poderia acontecer no jogo, nem assim eu tenho controle sobre essas ações. Porque é um jogo de 11 atletas, né, são 22 atletas, que interagem num espaço gigante. E a questão de ser um jogo, né, o futebol é com os pés, que é o mesmo membro que você usa para locomover. O que as pessoas às vezes não entendem, pô, como é que o jogador perdeu aquele gol? Porque na hora que ele foi finalizar, o pé escorregou um pouquinho. Às vezes você está em casa, você quase cai porque escorrega um pouquinho. Imagina um jogador em alta velocidade, tendo que tomar uma atitude, tendo que equilibrar o corpo todo, uma perna só, para poder tocar no implemento ali, que é a bola, para poder ser assertivo, para poder fazer o gol. Então, assim, são inúmeras variáveis que a gente não pode, infelizmente, controlar. A gente não tem hoje, quem tem maior investimento vai ganhar. Vamos colocar aqui, de 2003 para cá, onde o Campeonato Brasileiro foi definido por pontos corridos, onde há uma justiça maior, quantos campeões nós não tivemos nessa trajetória? Quantas equipes diferentes? Quantas equipes que a gente não achava que pudessem vencer e venceram? Então, assim, olha o nosso desempenho no Campeonato Mundial, enfrentando as melhores equipes do mundo, onde todo mundo tinha certeza que a gente não ia bem. Olha as partidas que foram feitas, as vitórias, as conquistas, né, a representatividade do futebol brasileiro perante o futebol mais desenvolvido, né, do mundo, que é na Europa. Então, assim, são uma variedade de questões que elas interferem diretamente, né? Então, é claro que o resultado, eu costumo falar que quando a gente mais precisa de apoio, é quando a gente menos tem. Que é justamente no momento ruim. É onde a gente apanha mais, onde todo mundo, né, protesta, todo mundo vai para frente dos CTs, invadem CTs, fazem de tudo para que você se sinta o pior da face da terra, né? E aí uma hora você às vezes começa até a acreditar que tudo que você fez está errado, né? E quando a gente não tem segurança nisso, aí, às vezes a gente começa a alterar muito, modificar demais, né? Por isso que é importante um treinador de ter pessoas, dirigentes, pessoas que estão próximas. Eu sempre falo que tem uma tríade que é fundamental, que é o treinador, o diretor executivo, né, o diretor de futebol e o presidente, os investidores, né, de caminharem juntos, porque eles precisam estar no mesmo barco. Se um ali não estiver junto, vai ser sempre muito mais difícil. Então, assim, é claro que foi um começo de temporada, nós estamos em março, né, recém começamos as competições, perdeu uma final, que é um jogo, gente, né, como eu falo, assim, um jogo, tudo pode acontecer. Em 2 jogos de decisão, é muito mais difícil, né, que a gente possa ter a capacidade e condição de superar uma equipe como o Palmeiras. A gente tem muita clareza sobre isso. Um jogo é possível, 2 é mais difícil. Então, às vezes a gente pega uma Copa e põe ela como determinante diante de todo um trabalho. Então, eu acho que assim, a gente bate. E às vezes, agora que aconteceu, a gente às vezes começa a perceber as pessoas que estavam batendo nele, reclamando que o time estava horrível, que tinha que sair, agora defendendo, pô, coitado, né? Assim, às vezes eu vejo que a gente tem alguns estereótipos, alguns preconceitos. A gente acha que algumas coisas sempre acontecem da mesma forma. E não é. Então, assim, a gente tem, agora nesse momento que eu poderia falar para o Felipe, né, para que ele tenha tranquilidade, porque isso é um processo normal, entendeu? Na vida de um treinador, que ele possa, né, verificar, fazer uma autoavaliação de tudo que aconteceu, ver o que ele pode ajustar, que são pequenas coisas, porque a competência dele foi demonstrada nas conquistas, na forma do time jogar, acima de tudo. Olha, é isso mesmo, o Brasil não é para amadores. Há coisas que são culturais e nós, ainda bem que nós não somos todos iguais, não temos que pensar todos os mesmos.
Eu falo muito nos dirigentes, vocês já me ouviram falar tanta coisa ao longo dos 5 anos. Eu não posso resumir tudo aquilo que eu já falei sobre aquilo que está bem feito, sobre aquilo que se pode melhorar, sobre aquilo que se pode inovar. Mas há uma coisa que é cultural, não vamos mudar. Eu não posso ver quer dizer, eu ganhei 2 Libertadores, sou o melhor do mundo, e porque fiquei 2 vezes em segundo ou não ganhei nenhum título, sou o pior do mundo. Será que é assim que as coisas funcionam? À luz de um comentador, à luz de um jornalista, à luz de um torcedor, eu até posso aceitar. Agora, à luz de um dirigente, que tem a capacidade de decidir se o treinador é ou não é, porque ganhou e perdeu, porque nós sabemos que o futebol é possível uma equipa não refazer um remate ao golo e mesmo assim ganhar o jogo com um autogolo do adversário. Nós queremos transformar o futebol numa ciência, que é, porque eu gasto mais, porque eu invisto mais, eu vou ganhar. A magia do futebol e a paixão do futebol é exatamente essa, é a incerteza. É percebermos que vai o Palmeiras à final e vai o Novo Horizontino à final e ninguém sabe o que é que vai acontecer. Eu sei o que é que eu quero e tenho a certeza que também sei o que é que o Anderson quer. Agora, o que é que vai acontecer, eu não sei. Mas todos vocês já sabem, ou alguns já sabem o que é que vai acontecer. Mas não é assim que funciona. O futebol é nós termos a capacidade de vivermos de forma constante numa incerteza constante. Agora, o resto tem a ver com a cultura e há coisas que eu não vou mudar, não quero mudar. A única coisa que eu vos digo é exatamente isso. Eu não sou melhor ou pior quando ganho ou quando perco. Eu sou exatamente o mesmo. Fico mais triste quando perco, fico mais contente quando ganho. Sei que o futebol no Brasil é algo que vos está no sangue, é uma religião. Que eu às vezes pergunto se tem Deus ou não. Porque se tiver Deus, Deus diz que nós devemos cuidar uns dos outros. Deus diz que nós devemos respeitar uns aos outros. E não é isso que eu vejo muitas vezes nas invasões que se fazem aos CTs, na violência que eu vejo. Portanto, eu, às vezes acho que Deus realmente no futebol existe, é Deus. Muito bem, tá aí os treinadores de Palmeiras e Novo Horizontino, Abel Ferreira mandando o recado. E a gente espera que o Verdão vá para cima, vá para dentro do Novo Horizontino hoje, hein? Qual o seu palpite, qual o seu placar para esse jogo, hein? O meu placar para esse jogo aí é muito simples e é muito fácil. Palmeiras hoje, 4... Não vamos abusar, senão vou ser contraditório aqui, né? Muito contraditório. 2-0 pro Palmeiras, né? 2-0. Se fizer mais, eu estou muito satisfeito. 3-0 tá ótimo, 4 tá maravilhoso. Mas eu acho que 2-0 é um placar satisfatório já, tá? Satisfatório. Em caso de não tomarmos gol, evidentemente 2-0 é um placar muito satisfatório, ou seja, fazer 2, né? Se tomar gol tem que meter uns 4, né? Mas vamos tentar, vamos empurrar o carro pra cima deles aí, ô Palmeiras. Hoje é dia, hein? Copa do Mundo, hein? Final de Copa do Mundo de clubes hoje, hein? Esse não é o Novo Horizontino que tá na frente. Vamos encontrar lá o Real Madrid pela frente. Vai ter que jogar o fino, vai ter que imprimir o ritmo, botar o rolo compressor pra cima se quiser ganhar. Porque se ficar com a bunda lá atrás, amigo, não tem jeito. Não tem jeito. Então, é a sensação de que estão pegando o Novo Horizontino e tem que ir pra cima com tudo, porque é o Novo Horizontino do outro lado. Mas a importância é de que tem um Real Madrid na frente. Então, vocês têm que... hoje temos que concentrar e jogar no limite aqui, jogar tudo. Então, vamos lá, porque hoje é o dia. Domingo, amigo, é na casa deles. Não dá pra se dar esse direito de perder o jogo lá em Novo Horizonte, tá? Em 2021... a gente jogou no Allianz Parque primeiro, jogou muito mal, empatou em 0-0 e perdeu no Morumbi por 2-0 pro São Paulo. Ano passado, jogou em casa, perdeu pro Corinthians 1-0, no único chute que eles deram ao gol, do Yuri Alberto, inclusive, e não conseguiu ganhar em Itaquera. Não conseguiu ganhar. E aí, o que deu? Não levou o título nesses dois anos, essas 2 temporadas. Então agora, temos de novo o jogo em casa, o primeiro. Dessa vez, temos que ganhar. Das outras vezes que tivemos jogo em casa, não ganhamos. Esse foi o detalhe. Então tem que ganhar bem, empurrar o Novo Horizontino para trás e, meu irmão, meter gol um atrás do outro ali e vambora, cara. Vambora. Esse é o seu palpite aí. Avante palestra. O Abel já ganhou e já perdeu. E só não foi demitido porque tinha presidentes e tem presidente de grande gabarito, presidente que sabe o que quer, que tem visão, que não se deixa abalar por críticas... Enfim, e vocês sabem, porque conhecem o Brasil ainda melhor que eu não sou nem melhor nem pior porque ganho ou perco. Para mim, a diferença entre um ganhador e um perdedor é que um ganhador está disposto a fazer o que o perdedor não faz.
E portanto o que me define não são as vitórias nem as derrotas, o que me define é o meu caráter, o que define é aquilo em que eu acredito e sei perfeitamente como é que é o futebol, não é de hoje, é de sempre. No futebol há 3 resultados possíveis, sendo que numa final só um pode ganhar. E esse é o nosso propósito, foi isso que nós nos propusemos desde o primeiro dia e é por isso que nós vamos jogar e lutar até o último segundo do segundo jogo pelo título.